Eu saúdo a igreja na santa paz do Senhor, amém? Amém. Em Mateus 26, do 36 ao 46 está escrito: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se muito e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Amém? Então aqui a passagem em Mateus está dizendo que Jesus foi até um lugar para poder orar, e esse lugar era o Monte das Oliveiras, o Getsêmani. Getsêmani significa a prensa de azeite. É um local de esmagamento para conseguir o suco da fruta, a azeitona. E aqui eu faço a primeira pergunta: qual é o propósito de passarmos pelo Getsêmani? Qual é o propósito de Deus nos prensar, nos afligir, para provar onde está o nosso coração? É para que de nós saia o azeite puro, batido e santo, para que recebamos a unção do Senhor. Jesus disse em Lucas 4:18, a parte A: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus disse que ele iria para o Pai, mas que deixaria o outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ensinaria todas as coisas. Por nós, não temos nada de vida, nada o que é eterno para poder ensinar. Mas quando recebemos o Espírito Santo, recebemos a unção, e o que sai de nós, essa unção despedaça todo jugo quando levamos o Evangelho a todos os pobres, quando levamos a boa nova a todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus. A gente vai entender um pouquinho da azeitona e a composição. A azeitona, ela é dividida basicamente em 3 partes. Então tem a pele, a polpa e a semente. E a primeira prensa da azeitona, ela era usada como premissa no templo do Senhor. Então, o que acontece? Quando a azeitona ela é esmagada, ela começa a extrair o suco. Só que é só na terceira prensa que vai sair o azeite puro. Então aqui nessa fase sai água e azeite. Em Provérbios 3:9 está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Sabemos e já aprendemos que o dízimo não é somente um recurso financeiro. Não é somente o recurso.
Se Deus nos dá um dia de vida, qual é a primeira coisa que a gente faz no dia? A gente agradece a Deus, primeiro, pelo ar que respiramos, por acordar, abrir os olhos. Deus nos dá trabalho, temos sido fiel no trabalho. Deus nos dá condições para que não passemos necessidades. O quanto somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz. E tudo que a gente fizer, temos que colocar Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele acrescenta nas nossas vidas. A segunda prensa, sai azeite com água ainda, mas não é puro. E aí é usado para fazer comida, pão e sabão. Então a segunda prensa já era um pouco mais pesada. E em João 6,51 vai dizer: a segunda prensa era usada para fazer pão e sabão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Em Malaquias 3,2, a parte B: porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Em todo tempo, não podemos nos esquecer e nos humilhar para alvejar as nossas vestes, para que possamos comer o pão vivo que desceu do céu e nunca mais ter fome, amém? A terceira fase da prensa era a mais sofrida, a mais dura, mais apertada. E aqui o azeite já era puro. O azeite está mais na parte central, que é o caroço e a semente. E aqui o azeite era usado nos templos para deixar as candeias acesas, lamparinas acesas. Então esse óleo era queimado para manter o fogo aceso. Em Êxodo 27:20 está escrito: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Sabemos que temos que andar prudentemente esperando o noivo voltar. Porque se o noivo voltar e a nossa candeia estiver apagada, estaremos como nécios e fadados ao fogo e o lago de enxofre. Amém? Então a primeira prensa de Jesus, lá em Mateus 26:37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus não chamou todo mundo para ir orar e vigiar com ele. Multidões seguiam Jesus, eram 12 discípulos, mas aqui eu vejo que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitas pessoas dizem andar com Cristo, mas não têm a vida em Cristo. Todos somos árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, mas poucos estão enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Então Jesus começa a se angustiar muito e ele começa a sentir o peso do nosso pecado, das transgressões, iniquidades. E nisso eu vejo o peso que o mundo coloca nos nossos ombros. Muitas das vezes o mundo coloca um peso que a gente não pode carregar. Mas também está escrito que aquele que aprende dele, que é manso e humilde de coração, o jugo e o fardo fica leve e suave. A segunda prensa está escrito em Mateus 26:39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice.
Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesses velar comigo? Já aprendemos que quem segue essa doutrina recebe o espírito de adoção. E podemos clamar, Abba Pai. E lá em Lucas 22:41, vai dizer nessa passagem também que ele foi a um tiro de pedra. E um tiro de pedra é 20 a 30 metros. Aqui eu vejo Jesus saindo do meio. O que ele nos ensina? Sai do meio. Então ele passa por um processo de santificação, de separação, para poder buscar a Deus. E aí Jesus falou para os discípulos, que era para os discípulos vigiarem com Jesus. Mas os discípulos, eles dormiram. E Jesus deu uma instrução para eles. E a gente vê aqui que eles não obedeceram a ordem de Jesus. E esse processo de santificação nos faz buscar as coisas que são do Espírito, as coisas que não são terrenas, porque quem é nascido do Espírito busca as coisas do alto. Quem é nascido do Espírito não se embaraça com as coisas desta vida. Quem é nascido do Espírito busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, se separa deste mundo que traz imundícia, tem uma vida constante, sempre abundante em oração, vigia para que não tropece nas coisas deste mundo. Então Jesus estava muito angustiado, que pediu para Deus afastar o cálice, que era o cálice mais amargo, o cálice da morte de cruz. Mas Jesus, sendo Jesus, obedeceu ao Pai, mesmo que para isso, e custou a sua vida. Se temos que ser imitadores de Cristo, temos que fazer tudo conforme Deus nos pede para fazer. Não fazer somente aquilo que não nos gera sacrifício, aquilo que não nos tira da zona de conforto, mas obedecer a Deus sobre todas as coisas. Passamos por determinadas situações, e isso tudo acontece para forjar o nosso caráter, segundo o caráter de Cristo. A gente passa por processos difíceis na vida para alvejar as nossas vestes. Temos que deixar a odre velha, trocar por odres novas para recebermos o novo de Deus. Temos que deixar as coisas de menino, deixar de ser inconstante na presença do Senhor. Temos que crescer na graça e no conhecimento para que possamos ser cheios e transformados pelo Espírito Santo. Em Mateus 26:41 está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne não quer fazer as coisas do Espírito. São duas naturezas que se conflitam o tempo todo. Cabe a nós decidirmos qual fortaleceremos, qual destinaremos tempo e força. A carne cogita para as coisas da carne, e o tempo todo, a carne milita contra as coisas do Espírito. E pode muitas situações adversas nos achegar, mas muitas delas é o próprio Espírito que nos leva a passar, como foi dito, para forjar o nosso caráter. E o mesmo Deus que manda a prova é o mesmo Deus que manda o livramento. Mas se não buscarmos a Deus, não receberemos do alto aquilo que é necessário em nossas vidas. Deus livra os seus, os escolhidos, aquele que se põe na brecha. A terceira prensa de Jesus, em Lucas 22:44, está escrito: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue
que corriam até o chão. Então eu fui pesquisar o que era esse fenômeno de suar sangue. E tem o nome de hematidrose, que segundo a medicina é um fenômeno raríssimo que causa sangramento através da pele. E as possíveis causas são estresse, ansiedade, profunda emoção ou grande medo. Agora imagina o peso que Jesus estava sentindo naquele momento, aquele cálice amargo, a entrega da sua vida para a morte. Como Jesus estava se sentindo? Estava sentindo o peso dos nossos pecados. Em Mateus 26, 43, e voltando achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Jesus chamou pessoas para ir orar e vigiar com ele. E nos coloquemos no lugar de Jesus. Quem está do nosso lado faz nós buscarmos a Deus? Ou faz nós buscar as coisas deste mundo que jaz no maligno? Que as coisas deste mundo, a traça e a ferrugem corrói. Em breve as coisas desse mundo passará, mas a palavra de Deus não passará. Quem está do nosso lado tem feito nós buscarmos a Deus, conhecer a palavra de Deus? Em Isaías 53, 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, nossos pecados moeram o nosso Senhor. Ele tomou sobre si tudo que era pra gente, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. O que temos feito para Deus? Estamos buscando ao Senhor com toda a força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, porque Ele foi morto em nosso lugar. Como temos nos portado diante daquilo que Jesus nos pede para fazer? Temos ouvido somente ou ouvido e praticado a instrução do Pai? Porque somente assim Jesus encherá as nossas vidas de unção. Mas precisamos ser vigilantes e estar em constante oração. Ainda sobre a terceira prensa, requer de nós mais santificação, requer renúncias das impiedades, das concupiscências mundanas, para que possamos viver de forma sóbria, justa e piamente. Ei, irmão, Jesus foi morto na cruz, mas Ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não anula o fato de termos que nos mortificar, renunciar a tudo aquilo que agrada a carne. A obra dele foi perfeita, mas nós, para alcançarmos o propósito da redenção, temos que nos esforçar e carregar a nossa cruz. Só que isso é um processo muito difícil, não é fácil. Mas em Zacarias 13:8 está escrito: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela, a terceira parte, invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Irmão, aqui está dizendo que Deus prova, Deus prensa, para saber o que vai sair de nós, se é puro, se é santo, e qual parte estaremos quando o Senhor
dividir a terra, na parte que tiver extirpada ou que será purificada. Em Lucas 22:42, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus ia enfrentar a cruz naquele momento. Agora imagina se ele desiste. Onde estaríamos hoje? Condenados à morte. Então ele fez o que era necessário para cumprir a vontade do Pai, para poder trazer salvação para as nossas vidas. Jesus, com sua majestade e glória, não precisa de nós, mas mesmo assim ele se deu, ele nos amou de tal maneira para que um dia pudéssemos assentar à destra do Pai. E agora eu quero que reflitamos um pouco sobre tudo isso que a gente aprendeu. O que temos feito em gratidão à obra da cruz? Deixamos a Deus por tantas coisas de nenhum valor. Deixamos de estar na casa do Senhor buscando e aprendendo dele, trocando por passeios, por rodas de amigos, famílias, coisas que não edificam nas nossas vidas. Trocamos Jesus por futebol, cinema. Trocamos momentos de oração para ficar o dia todo rodando vídeo na internet. Que Deus tenha misericórdia de nós. A terceira prensa foi a mais difícil, porque quando Jesus foi entregue nas mãos dos homens para ser crucificado, ele foi entregue por alguém que estava com ele, alguém que via os milagres, que adorava, e teve alguém que traiu Jesus. E todas as vezes que nos comportamos como aquele que traiu Jesus, também sobrevém nas nossas vidas as consequências. Em Mateus 27:3, então Judas, que o traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou e foi-se enforcar. Irmãos, todas as vezes que trocamos Jesus por pratos de lentilhas, moedas de prata, coisas deste mundo que são passageiras, que vêm sobre as nossas vidas, é morte, é destruição, é assolação e espanto. E agora a gente vai aprender o propósito do azeite na terceira prensa. Aqui eu vejo um monte de botijas e vasilhas. Do que estamos cheios, irmãos? Nós somos vasos na presença do Senhor. Estamos sendo vasos de honra, de desonra. Deus não usa vaso rachado. Deus quer que sejamos sim, sim, não, não. Não dá para beber do cálice do Senhor e beber do cálice dos demônios. E todas as vezes que somos cheios dessa unção, desse azeite, junto com ele, vem a cura, vem a libertação, vem a provisão, vem a conversão da família. E muitas das vezes não alcançamos aquilo que Deus tem para nós, porque outrora misturamos vinho velho com vinho novo. Tentamos remendar as odres, mas ela não aguenta. A Bíblia diz que a unção despedaça todo o jugo. Se somos consagrados a Deus, não podemos nos prender em jugo desigual com os infiéis. Então é possível e necessário que nos desprendamos de tudo aquilo que o mundo tem a oferecer para nós, nos santificar, nos separar, buscar mais a Deus, porque aí Deus nos recebe por filhos e filhas, e aí podemos dizer: Abba, Pai. E que em nenhum momento falte o óleo na nossa cabeça, e que possamos buscar a Deus em primeiro lugar.
Essa prensa, ela tem uma sensação física. Eu já senti, quem já sentiu sabe o que eu vou falar aqui. Você sente o corpo sendo esmagado, literalmente assim. Deus está provando para extrair de nós o azeite puro e batido. Esse azeite é o azeite que vai manter as nossas candeias acesas. E quem nunca sentiu isso, tá na hora de buscar. Tá na hora de buscar conhecer a Deus, se dispor a fazer a vontade do Pai e cumprir o ID do Senhor. Todos aqui, incluo eu, somos chamados, mas o quanto vamos nos esforçar para ter a comunhão verdadeira com o Senhor, para pegar o azeite. Deus está dizendo: desce da minha presença para receber a unção. Desce, se humilha na minha presença, porque somente assim eu te exaltarei. Deus quer usar cada um que está presente aqui neste lugar. Basta nós nos dispormos a cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses 4 está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscências, como gentios que não conhecem a Deus. O verso 7 e 8: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Então que possamos ser obedientes em tudo quanto Deus nos instruir, e que possamos mortificar as obras da carne, para que o nosso espírito seja fortalecido no Senhor. Se somos imitadores de Cristo, temos que padecer também como Ele sofreu. Muitas das vezes a nossa aflição é o trabalho, é a família, não sei, Deus sabe cada um o coração, mas é necessário renunciarmos tudo da nossa carne, para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Em Filipenses 2, do 5 em diante, está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Imaginemos Jesus passando pelo processo da crucificação, alguém que tinha a glória, o céu e tudo que nele há, deixou por amor a mim e a você. Cristo padeceu na cruz por amor, para que um dia pudéssemos ter vida e vida eterna com o Senhor. Você consegue imaginar o valor que a nossa vida
tem para Deus? Será que conseguimos mensurar tão grande amor, tão grande obra essa perfeita na cruz? Porque não somos dignos sequer de olhar para o céu. Mas Deus, com sua infinita misericórdia e bondade, nos concedeu mais uma chance de estarmos hoje aqui, para descermos na presença de Deus, nos humilharmos na presença de Deus, reconhecer a sua glória e majestade. Deus é tão poderoso que nem a morte conseguiu contra Ele. Ele se deu, Ele se doou no meu e no seu lugar. Ele se entregou naquela cruz para que pudéssemos ser sarados, para que pudéssemos hoje estarmos aqui na presença do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu acho que essa mensagem traz muito discernimento espiritual para nós. Quantas vezes, às vezes você acorda e você fala: meu Deus, parece que eu estou moído. É só discernir qual das 3 prensas, tá? A primeira é para a gente entregar a premissa. A segunda é para a gente se santificar com o sabão do lavandeiro. E a terceira é para resplandecer a luz do Evangelho. Às vezes a gente vê um irmão pregando a mensagem, a gente fala: poxa, que revelação que Deus deu para o irmão. Mas ninguém entende o processo. Agora vocês entendem. Não é uma, não é 2 que Deus amassa. Entende isso. E não adianta, ninguém vai ter o azeite puro se não der a premissa para Deus. E se não lavar as tuas vestes no sabão do lavando, não tem como. E olha que interessante, no segundo prensamento, que é onde faz o sabão, também faz o pão. Porque antes de eu e você pregar, resplandecer a luz, a gente vai ter que viver. O primeiro a comer a mensagem, sabe quem é, irmãos? É quem vai resplandecer o quê? A luz. A Bíblia fala que eu e você nós somos o zambujeiro e Jesus é a oliveira verdadeira. Zambujeiro, irmãos, é uma oliveira que não dá fruto por si só. É somente quando está enxertado nele, ela começa a puxar da seiva de Cristo. E aí ela começa a produzir o que tem que produzir. E no processo com Deus, Ele vai fazer a gente dar a premissa em tudo para Ele. Ele vai fazer a gente santificar para a gente resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Eu nunca tinha imaginado que as 3 prensas são as 3 prensas que Jesus sofreu no Getsemane. Chamou os discípulos para orar, começou a prensa dele, os discípulos dormindo. Essa foi a primeira prensagem. Voltou lá, chamou de novo os discípulos, foi orar de novo, veio a segunda. Vocês pararam para pensar quantas pedras tinha colocado na ponta para ele começar a suar gota de sangue? É porque se eu apertar um ser humano, irmãos, apertar mesmo, o que vai sair de nós? Dos nossos vasos sanguíneos. Alguém já parou para pensar o tamanho da carga? O tamanho do peso que foi o que colocado sobre a vida do nosso Senhor? O nível de aflição, de angústia. A gente já parou para tirar um tempo para tentar entender esse nível de realidade. E ali estava só o começo da cruz dele. Porque no começo ele suou. Depois quantos açoites, quantos chicotes, quantos, irmãos. Mas tudo isso daí ainda feria a carne. Quando escolheram Barrabás, você imagina um Deus, ou se coloca no lugar de Jesus. Porque ali já não fere mais a carne, irmãos. Ali já começa a machucar a alma. Porque a palavra errada, as escolhas erradas machucam a alma. Mas mesmo lá na cruz, Ele é capaz ainda de olhar para todos nós e dizer: perdoa, Senhor Pai, porque eles não sabem o que... Irmãos, eu já preguei, já falei isso e volto a falar. Se o processo que Jesus passou para que o véu do templo rasgasse, a gente voltasse a ter aliança com o Pai, não constrangeu um ser humano, mais nada nessa vida constrange a gente. Mais nada constrange. Mais nada constrange. Então o dia que vinha uma prensa em nós,
Discerne o que Deus está pedindo para nós. Às vezes a gente está namoendo e Deus está falando, eu quero a premissa para mim, e eu não estou entregando, e Deus vai lá e dá aquela moedinha. Às vezes a gente passa por esse processo tá moendo, às vezes Deus falando, eu quero santidade, eu quero o sabão do lavandeiro. E tem momentos que a gente vai para a prensa e Ele vai falar, eu quero te usar nessa terra de viventes para resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Aonde que a irmã falou, irmãos, que ela sente a prensa? E eu falo para vocês assim, minha esposa tá aí, ela pode me desmentir. Quantas prensas eu sofri, que eu deito no sofá e vou dormir igual os discípulos, porque eu não aguento. Você não consegue ficar com o olho aberto, irmãos. Só quem passou pelo processo sabe que você não consegue nem ficar com o olho aberto. Saiba disso, você está no Getsemane. É algo que vem, que é sobrenatural. Tem dia que você fica largado. E você pode ter certeza, a Bíblia fala que a gente deve carregar as cargas um dos... E você sabe o que Jesus estava fazendo no Getsemane ou não? Ele estava carregando a nossa... Às vezes você está passando por esse processo, não é nem por ti. É Deus está extraindo de você algo para você carregar a carga de alguém. Irmãos, entende isso no seu coração, discerne isso. Quando a gente lê o livro de Isaías, e o Senhor fala assim, chocam ovos basílicos, testem teias de aranha, o que comer deles morrerá, e apertando sai deles uma víbora. Tem gente que se você apertar, não é azeite que sai não, irmãos, é víbora. Observa que o azeite vem da azeitona, a azeitona vem da oliveira, e o Espírito Santo carregou no bico o que é? Um ramo de oliveira. A víbora é o oposto do Espírito Santo. Tem pessoas que quando Deus aperta, você quer entender o Espírito que vai manifestar, aperta ela. Por isso que o Senhor fala, te levei para o deserto, te humilhei, te deixei ter fome para saber o que tinha no teu quê? Apertou, levou para o deserto e deu uma apertada. Saiu víbora ou escorreu azeite? É isso, irmãos. Não tenha discernimento. No dia que estiver no Getsemane, faz essas 3 perguntas. Senhor, tem alguma coisa que eu não estou dando a premissa? Tem alguma coisa para eu me santificar? Porque a hora que eu me santifico, Ele vai fazer maravilhas, vai operar maravilhas através da tua vida. Quando? Quando você bem resplandece a luz do Evangelho. Discirna. Tenham essa sabedoria. E Cristo, para levar as cargas nossas, Ele passou pelas 3 prensas, pelas 3 fases, pelos 3 níveis de aflições. E creio eu, no primeiro nível era um peso, no segundo nível era outro peso, e no terceiro nível o peso foi o quê? Maior. O peso foi maior. Ou dar premissa para Deus, irmãos, é tranquilo? Quantas vezes a gente não quer dar premissa para Deus? É um peso. Santificar é tranquilo? Quantas vezes a gente não quer santificar? Sentar para escrever as escrituras, meditar, pegar a revelação e resplandecer a luz, é tranquilo? Não, tem uma prensa aí. É a hora que você cobra alguém. Você quer ver se tem demônio ou não? Não, cobra para dar premissa. Você cobra para dar premissa. Daqui a pouco você vai saber se o que vai jorrar dali é azeite ou é serpente. Cobra para santificar. Você vai ver se vai jorrar azeite ou se vai nascer ali uma o quê? Uma víbora. Fala, vamos resplandecer a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Está lá em Coríntios. O príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, vai mexer na imagem, vai mexer na semelhança. Aperta, você vai ver se vai jorrar azeite ou se vai nascer uma. É assim que funciona. E discernam as prensas, que eu não tenho dúvida, todos passam pelas suas prensas. Mas no dia que vier, que a gente verta azeite para carregarmos as cargas uns dos outros, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Coloca de pé.